Você acha que é inteligente demais para ser enganado? Pois é exatamente esse pensamento que os golpistas mais adoram encontrar. Se você acredita que o seu diploma, o seu cargo ou a sua facilidade com números te protegem de cair em uma cilada, você pode estar correndo mais risco do que uma pessoa que se considera simples. Muita gente se pergunta como é possível que médicos, engenheiros, cientistas e até grandes investidores percam fortunas em esquemas que, vistos de fora, parecem absurdos. A verdade é que a inteligência não é um escudo contra a manipulação. Na verdade, em alguns casos, ser muito inteligente pode até te tornar uma vítima mais fácil. Parece estranho, eu sei. Mas a ciência explica isso através de como o nosso cérebro funciona e de como as nossas emoções podem simplesmente desligar a nossa capacidade de raciocínio lógico em questão de segundos. Hoje, a gente vai entender por que o seu cérebro, por mais potente que seja, tem pontos cegos que qualquer golpista com um pouco de lábia consegue explorar. E não estamos falando de inteligência de livros, mas de como a nossa biologia nos prega peças. O primeiro grande erro que a gente comete é achar que cair em golpe é uma questão de falta de informação ou falta de estudo. Se fosse assim, só pessoas analfabetas ou sem acesso à internet seriam vítimas. Mas não é o que acontece. O que a psicologia mostra é que existe algo chamado viés da superconfiança. Pessoas muito inteligentes tendem a confiar demais na própria capacidade de análise. Elas acham que conseguem enxergar padrões onde ninguém mais vê e que são espertas o suficiente para detectar uma mentira de longe. Quando um golpista apresenta uma oportunidade exclusiva, a pessoa inteligente não pensa que é um golpe. Ela pensa que a inteligência dela permitiu que ela encontrasse uma brecha no sistema que as pessoas comuns não viram. O ego acaba sendo o maior aliado do criminoso. Imagine que você é um especialista em tecnologia. Um golpista entra em contato com uma proposta de investimento em uma criptomoeda nova e revolucionária, cheia de termos técnicos e conceitos complexos. Uma pessoa que não entende nada de tecnologia pode ficar com medo e recuar. Mas você, que entende, começa a analisar os termos. O golpista sabe disso e usa palavras que inflam o seu ego. Ele faz você sentir que faz parte de um grupo seleto que realmente entende o futuro. Nesse momento, você para de analisar o risco e começa a validar a sua própria inteligência através daquela proposta. Você quer que aquilo seja verdade porque isso confirma que você é um gênio por ter descoberto aquilo. Além disso, o nosso cérebro tem dois sistemas de pensamento, como explica o psicólogo Daniel Kahneman. O sistema 1 é rápido, intuitivo e emocional. O sistema 2 é lento, analítico e lógico. O problema é que o sistema 1 é quem manda na maior parte do tempo. Quando um golpista cria uma situação de urgência ou de medo, ele dá um curto-circuito no seu sistema 2. Sabe aquela mensagem de que sua conta bancária foi invadida ou que um parente está em apuros? Isso gera um sequestro emocional. A sua amígdala, uma parte do cérebro ligada às emoções básicas, assume o controle e desliga o seu córtex pré-frontal, que é a parte responsável pela lógica. Nesse estado, não importa se você tem um PhD ou se é um ganhador do Prêmio Nobel. Você está agindo por puro instinto de sobrevivência ou medo, e é aí que o erro acontece. Outro fator psicológico fascinante é o que chamamos de falácia do custo irrecuperável. Isso explica por que, mesmo depois de começar a suspeitar que algo está errado, muitas pessoas inteligentes continuam colocando dinheiro ou tempo no golpe. Funciona assim. Você já investiu R$1.000. Começa a notar sinais estranhos, mas o seu cérebro pensa: eu sou inteligente, eu não jogaria R$1.000 fora. Se eu parar agora, admito que fui enganado. Se eu colocar mais 500, talvez eu recupere tudo. A pessoa inteligente tem muito mais dificuldade em admitir que errou. Para ela, ser enganada é um golpe direto na sua identidade. Então, ela prefere acreditar na mentira e continuar dobrando a aposta do que enfrentar a realidade de que falhou. É uma forma de autoproteção do ego que acaba destruindo o patrimônio da vítima. A gente também precisa falar sobre o viés de autoridade. Pessoas instruídas respeitam hierarquias e títulos. Se um golpista se apresenta como um diretor de uma grande instituição, usa um vocabulário rebuscado e demonstra um falso conhecimento profundo,
A vítima inteligente tende a baixar a guarda. Ela projeta no outro uma competência que ela mesma valoriza. É por isso que muitos golpes de alto nível acontecem em ambientes de luxo, com ternos caros e escritórios em prédios famosos. O cérebro faz uma associação rápida. Se parece uma autoridade e fala como uma autoridade, então deve ser verdade. Nós somos treinados para não questionar especialistas, e os golpistas usam esse treinamento contra nós. E tem a questão do isolamento social, que a inteligência às vezes traz. Muitas vezes, pessoas com cargos altos ou muito focadas em suas carreiras acadêmicas têm círculos sociais restritos ou se sentem sozinhas em suas decisões. O golpista entra preenchendo um vazio de validação. Ele não oferece apenas um negócio, ele oferece atenção, amizade e a sensação de que você encontrou um igual. Isso é muito comum em golpes românticos aplicados em mulheres e homens bem-sucedidos. A vítima é tão inteligente no trabalho, mas está carente de conexão humana, e o criminoso usa técnicas de engenharia social para mapear exatamente o que aquela pessoa quer ouvir. Quando a emoção da paixão ou da amizade entra em jogo, a lógica é a primeira a pular do barco. Um ponto que muita gente ignora é a carga cognitiva. Vivemos em um mundo onde somos bombardeados por informações o tempo todo. Pessoas inteligentes costumam ter vidas muito ocupadas, com muitas responsabilidades e decisões para tomar. Quando você está exausto, o seu cérebro começa a buscar atalhos para poupar energia. Esses atalhos são as heurísticas. Um golpista que te pega em um momento de cansaço, no final de um dia cheio de reuniões, tem chances muito maiores de sucesso. Você não tem combustível mental para questionar cada detalhe da história dele. Você acaba aceitando a narrativa porque o seu cérebro quer resolver aquele problema da forma mais rápida possível para poder descansar. Mas será que existe uma forma de se proteger? A ciência diz que sim, mas não envolve estudar mais sobre finanças ou tecnologia. Envolve estudar a si mesmo. A melhor defesa contra um golpe não é a inteligência, é a humildade intelectual. É aceitar que, não importa o quanto você saiba, você ainda tem um cérebro humano que é vulnerável a pressões emocionais e vieses cognitivos. Pessoas que se consideram infalíveis são as presas mais fáceis. Já quem desconfia da própria percepção e sabe que pode ser enganado a qualquer momento, tende a criar mecanismos de checagem. Uma regra de ouro usada por especialistas em segurança é nunca tomar decisões sob pressão emocional. Se alguém te diz que você precisa decidir agora, a resposta automática deve ser não. A urgência é a ferramenta número 1 para desligar a lógica. Outra estratégia é sempre ter uma segunda opinião de alguém fora daquela situação. Quando estamos dentro de um golpe, nossa visão fica afunilada. Uma pessoa de fora, que não está emocionalmente envolvida, consegue enxergar os furos na história com muito mais clareza. Mas, para isso, você precisa ter a coragem de contar para alguém o que está fazendo, o que volta na questão de vencer o orgulho e o medo de parecer bobo. É curioso pensar que até gênios da história caíram em armadilhas. Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos, perdeu uma fortuna na bolha da Companhia dos Mares do Sul no século XVIII. Ele chegou a dizer que conseguia calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Se nem Newton, com toda a sua capacidade matemática, conseguiu prever o colapso de um esquema baseado em ganância e euforia coletiva, por que você acha que estaria totalmente seguro? O mercado e o mundo dos golpes operam sobre a psicologia humana, e as regras da psicologia não mudaram quase nada nos últimos milhares de anos. A verdade nua e crua é que os golpistas não atacam a sua inteligência. Eles atacam a sua humanidade. Eles atacam seus desejos, seus medos, suas inseguranças e seu ego. A inteligência é apenas uma ferramenta que pode ser usada tanto para se proteger quanto para justificar um erro. Se você usa a sua mente para criar desculpas do porquê aquele negócio duvidoso faz sentido, você está usando a sua inteligência contra você mesmo. É o que chamamos de racionalização. Você sente que algo está errado, mas a sua mente é tão boa em criar argumentos que você acaba se convencendo de que está tudo bem.
No fim das contas, entender como a mente funciona é a nossa melhor chance. Saber que o seu cérebro prefere acreditar em uma mentira bonita do que em uma verdade feia já é um grande passo. Saber que a sua confiança pode ser a sua maior fraqueza te dá uma vantagem real. O mundo está cada vez mais complexo e os golpes estão se tornando digitais, usando inteligência artificial e técnicas de persuasão cada vez mais refinadas. Mas a base continua sendo a mesma: a manipulação do comportamento humano. Não se sinta mal se você já caiu em algo, mesmo que pequeno. Sinta-se alerta. A vergonha é o que impede as pessoas de denunciarem e de aprenderem com o erro. O golpista conta com o seu silêncio e com o seu constrangimento. Quando a gente fala abertamente sobre como essas armadilhas funcionam, a gente tira o poder das mãos deles. A ciência mostra que ninguém é imune, mas todos podem ser mais vigilantes. O segredo não é tentar ser o mais esperto da sala, mas sim ser o mais consciente de que, em certas condições, qualquer um de nós pode ser enganado. Se você achou essas informações úteis e quer entender mais sobre os segredos da mente humana, inscreva-se no canal.